Vamos falar um pouco sobre omissão. Eu quero levantar um texto que está em Juízes, capítulo 9, é o famoso apólogo de Jotão. Jotão, o apólogo foi uma declaração que Jotão subiu na montanha, depois que ele percebeu o grande erro de Gideão. Ele havia vencido os medianitas e foi convidado, depois dessa grande vitória, dessa liderança espetacular que ele exerceu, e com a bênção de Deus conseguiu uma grande vitória contra os medianitas, e foi convidado para reinar. E ele disse: eu não vou reinar e nem os meus filhos irão reinar. Diante desse contexto, Jotão sobe no monte e diz o famoso apólogo que a Bíblia nos conta assim: e que as árvores das florestas saíram procurando uma árvore para reinar sobre elas. E chegaram até a figueira e disseram: figueira, reina sobre nós. E a figueira disse: eu, com a minha doçura, com o meu figo, vou perder tempo em reinar sobre vocês? Não, procura outro que eu estou fora. E as árvores da floresta começaram a sua caminhada procurando alguém para reinar, para eleger como rei. E perguntaram à videira: videira, reina sobre nós. E a videira disse: eu, com meu vinho que alegra os homens, vou perder tempo em reinar sobre vocês? Não, procure outro que eu estou fora dessa missão. Chegaram à oliveira e perguntaram: oliveira, reina sobre nós. Ela disse: eu tenho tanta unção, tanto óleo, tanta graça, eu não tenho tempo para exercer liderança sobre a floresta. E elas, por causa dessa omissão, chegaram até o espinheiro e disseram: espinheiro, reina sobre nós. E o espinheiro disse: oba, era Abimeleque. E foi espinhada para tudo quanto foi lado. O primeiro ato de governo do Abimeleque foi matar os filhos de Gideão. Pastor Rodivaldo, na sua opinião, e você que conhece um pouco mais dessa história, o que é que você pensa sobre o perigo e o pecado da omissão num momento tão importante como estamos vivendo hoje? Pastor, eu começo com aquela frase clássica do Martin Luther King, que o que nos dá medo, disse ele, o que nos dá medo não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Pois quando os bons se silenciam, o mal vai triunfar. E o fato de Abimeleque ele se estabelecer como governo, ele estabelece um processo. Ele chega lá à cidade de Siquém e pergunta: o que vocês preferem? Que um só como eu reine sobre vocês ou os 70 filhos de Gideão? E o povo meio que, acredito que na dúvida ou sem ter um direcionamento concreto, ele percebendo isso, a dúvida, ele utiliza do argumento da compra, a estratégia ou a estratagema da compra. Ele vai até a casa de Baal-Berite, ao templo de Baal-Berite, pega 70 moedas de prata e sai comprando os cidadãos de Siquém, e compra todo mundo e ele se estabelece como governo. Ou seja, a omissão de Gideão e de todos os seus filhos fez com que o projeto de Abimeleque, com a compra de todos os cidadãos daquela cidade, se estabelecesse. Aí eu te pergunto, se poderia ter sido evitado. Esse é um grande erro que muitos cristãos que espiritualizam o momento que estamos vivendo, mas não, Deus vai cuidar, Deus vai cuidar. Não, Deus cuida através do seu povo. Deus escolheu agir na terra através do seu povo. Por isso que Gideão cometeu esse grande erro, que poderia ter evitado a morte dos seus filhos. Exato. E aí a gente vai recorrendo à palavra de Deus, pastor Dorival, um outro fato, quando Mardoqueu chega com Esther. Porque Esther, até o momento, estava em silêncio. Ela estava ali omissa diante do decreto do rei e que Ramã estava lá planejando matar todo o povo de Deus. E o Mardoqueu chega lá e desperta o sentimento nela. Lá no capítulo 4, versículo 12 de Esther, ele pergunta para ela: tu estás pensando que por estar no palácio não vai chegar em ti? Vai chegar em ti. Você está pensando que está aí em casa agora, no seu carro, num bem bom, com a vida estabilizada, que um decreto baixado, contrariando os nossos princípios, não vai alcançar sua vida, os seus filhos, sua família? Vai alcançar. Então ele lembra ela: quem sabe não foi por um momento como esse que Deus te colocou aí. Agora, se você se calar, se omitir, saiba, Esther, que Deus vai levantar de outro meio. Aproveitando essa palavra, nós queremos
desafiar, motivar, a palavra certa é motivar, você que é pai, você que é mãe, você que é um obreiro, você que é um líder, você que tem uma influência, é um empresário, reúna as pessoas às quais você tem um poder de influência e converse com elas, para que a gente possa não cometer o erro que a Esther ia cometer. Se Mordecai não chega para ela e abre os olhos dela, ela estava no bem bom lá no palácio e com certeza não ia chegar até ela. Engano, chegaria. Exato. Hein, pastor Mário? O que é que você pensa a respeito disso, sobre o perigo da omissão, da gente se calar, da gente parar de falar sobre esse tema? Porque é isso que eu sou muito criticado, que eu falo sobre esses temas e procuro contextualizar o meu povo, a minha igreja e a minha família. Você, quando está em omissão, você é uma pessoa que pode ser omissa por palavra, você é omissa por pensamento e você é omissa por atitude. Quando eu olho também sobre a questão do apóstolo Tiago, e Tiago ele vem dizendo, portanto, pensem nisto, quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, a partir do momento, como o senhor está falando aí, isso é uma advertência, essa advertência está nos nossos dias todas as vezes, inúmeras vezes, para a nossa vida, para a nossa família, no nosso local de trabalho, na liderança da igreja, no meio da sociedade. Mas por que muitas pessoas elas continuam sendo reprovadas? Porque não se manifestam. A Nicarágua hoje está vivendo uma opressão absurda. Os padres estão sendo presos, as freiras expulsas, as rádios fechadas, porque a igreja da Nicarágua se omitiu, não lutou, não se envolveu. E olha o que aconteceu, pastor Mário. Pois é, quando nós deixamos simplesmente de nos posicionar, sem a gente tomar partido, como nós estamos tomando partido aqui, nós não vamos fazer nada. Então nós vamos estar nos omitindo. E esse, pastor Lorival, é o grande momento que hoje eu fico olhando ao nosso derredor. Quantas pessoas ainda não tomaram a decisão? As últimas pesquisas sinalizaram, né? Inclusive, isso é tão verdade que eu estava no shopping, me aproximei de um segurança que me cumprimentou, e eu aproveitei, sorriu para mim, eu vou falar com ele. Aí me aproximei dele e perguntei para ele quem ele iria votar para presidente. Disse, não tomei ainda a decisão, não estou pensando sobre isso. Aí eu conversei com ele, mostrei a importância não só na presidência, como no governo, no Senado, e para deputado estadual e federal nós colocamos pessoas que venham melhorar o nosso país, melhorar a nossa nação e defender os nossos valores. E depois que eu conversei com ele, ele disse, pastor, muito obrigado, eu vou seguir essa orientação. E ali eu exerci o meu papel de sal da terra, de luz do mundo e de influenciador. Influenciar as pessoas e não ser influenciado. Então, isso que você está falando, esse tema aqui, Diego, você que é mais jovem do que nós aqui, a importância da juventude que tem esse posicionamento correto, segundo as Escrituras, converse com aqueles da sua própria idade, procure passar um WhatsApp, passar uma mensagem, para que a gente possa abrir os olhos daqueles que ainda não enxergam a verdade. Pastor, esse tema omissão, ele é muito importante. Porque às vezes as pessoas acham que a omissão é você deixar de fazer uma coisa que você poderia fazer. Mas a omissão não é isso. A omissão é deixar de fazer uma coisa que você tem responsabilidade de fazer. Que é seu papel fazer aquilo. Que você estava no local e tinha a oportunidade de ter feito diferente. E optou por não fazer. Optou por não discutir. Optou por se omitir. E é isso que faz realmente se tornar um pecado, um erro. Porque você pode fazer diferença na sociedade. Você jovem, você mulher, você hoje que está ouvindo esse programa aqui, tem uma oportunidade amanhã de se posicionar e trazer para a sociedade os nossos valores, como no seu voto, na sua influência. E hoje, Diego, é o dia para a gente fazer isso, conversar com as pessoas. Tem muita gente que está achando que é mais uma eleição, vou lá porque é obrigatório eu votar. Pelo contrário, essa é a eleição. Às vezes a gente diz, eu não fiz nada, mas você podia ter feito. Às vezes o pneu do carro da minha mãe furou, e de noite ela chega em casa e diz, meu filho, o pneu furou. Eu não podia fazer nada, eu estava trabalhando. Então isso não é omissão. Agora você está dentro do carro da sua mãe, fura o pneu do carro da sua mãe, você não vai trocar, isso é omissão. Então nós estamos hoje
vivendo um momento em que a gente pode votar, a gente pode exercer e defender as nossas pautas, então nós não podemos omitir. Nós temos aqui exemplos bíblicos que reforçam todos os nossos valores e nós, como sociedade, temos que entender que hoje é o nosso papel. Hoje nós temos que nos posicionar, temos que ir avante, temos que ser esse exército de Deus para que a gente possa não deixar a nossa liberdade ser tolhida. Porque a cada milímetro de liberdade que a gente abre mão, é difícil voltar atrás. E nesse exato momento, pastor Mário, pastor Rodivaldo, como essa conversa que estamos tendo aqui, como somos um país democrático, existem outros grupos se reunindo para conversar com pautas diferentes da nossa. E a gente respeita. Não concordamos, mas respeitamos. Esse é o momento de influenciarmos, de conversarmos, de tratarmos desse tema, porque se o pneu furou no outro dia não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Tem que ser agora. Agora que estamos tendo essa oportunidade. Então, pastor Mário, quero motivar você, e você é um homem motivado, para até meia-noite de hoje. Ainda vou ganhar esse ingresso. Tá certo, então. A promoção está encerrando, mas eu quero ouvir um pouco mais do Rodivaldo sobre esse tema, Rodivaldo. Pastor Mário Júnior já está preparando o kit, irmão, para motivação e tomar aquele amp, porque amanhã, até às 18 horas ali, estaremos trabalhando, influenciando. E olha, faça a ligação para um amigo, ligue para um amigo, para a sua família, faça isso e você vai estar se estabelecendo como alguém que influencia, alguém que pode mudar a ideia de alguém e levar aquilo que você acredita. Depois, não adianta lamentar, não adianta depois a gente dizer, eu não tentei, eu não fiz. Então faça a sua parte. Está aí, estamos na véspera desse pleito eleitoral que com certeza será o maior pleito eleitoral da nossa nação e temos visto aí as notícias nas mídias que não é um pleito eleitoral que vai definir 4 anos, pastor Lorival. Esse pleito eleitoral, ele define a próxima geração. É uma eleição que vai importância. Exato, que vai definir os próximos 40 anos da nossa nação, pois haverá as decisões que o presidente vai ter nessa próxima, no exercício da função de escolher membros para o Supremo Tribunal Federal. Isso aí é fundamental. Fundamental. E o Supremo Tribunal Federal, até então, na sua grande maioria, tem defendido pautas que não tem nada a ver com a história do Brasil cristão que nós somos. E se a gente não colocar lá juízes que possam defender essas pautas e a nossa Constituição, porque as nossas pautas, todas elas, já estão na Constituição. Então, para manter, porque a possibilidade de mudar isso é enorme. Por isso que você está falando é fundamental. Essa eleição vai definir o que vai ser o nosso país nos próximos 40 anos. Eu quero aqui encerrar o meu comentário dizendo aquilo que está descrito lá no Salmo 94, versículo 20. Pode se associar contigo o trono da iniquidade, o qual faz injustiças, usando uma lei como pretexto. Essas leis, elas são feitas por aqueles que você elege para o parlamento. E quando você está estabelecendo alguém para te representar, você está dando para esta pessoa uma procuração para que ela fale em seu nome e te represente no parlamento. E quando essas leis elas são contrárias, essas leis elas podem nos fazer um mal. E aí o salmista está dizendo, pode você se associar com o trono da iniquidade, e esse trono vai criar leis como pretexto para te obrigar a se encurvar diante dele, como foi no caso de Sadraque, Mesaque e Abednego, como foi no caso de Daniel. As autoridades usando as leis que fizeram e tentaram coagir esses homens de Deus. Então não permita, mais uma vez, não se omita, seja um agente influenciador neste tempo, que é o tempo de Deus para a nossa nação, para o nosso estado, e agora é a nossa hora. Pastor Mário, as suas considerações finais. Eu quero fazer um apelo para todos os nossos queridos ouvintes, essa audiência maravilhosa que está nos acompanhando. Não vamos ter medo. Agora não é hora de medo.
Agora é hora de atitude, de decisão. Não deixe essa omissão desgraçada que está aí impedir você de tomar a decisão mais importante, que vai ser importante para a sua família, que vai ser importante para a tua vida e que vai ser importante para o nosso estado e para a nossa nação. Nós temos os nossos missionários, homens que estão dispostos a guerrear, a defender aqueles homens que não vão negociar absolutamente nenhum a sua fé, nem valores, nem princípios. Aposte nessa flecha que você vai lançar, porque é a flecha da vitória. Amanhã ela é o Senhor que está colocando na tua mão. Para ser essa flecha tirada, o arco está na mão do Senhor. Pastor Diego Carmona, suas considerações finais. Primeiro, pastor, foi um privilégio estar aqui na presença de grandes pastores, com essa grande audiência aqui da FM de Verdade, falando de temas tão importantes. Graças a Deus, esse podcast foi muito bom, espero que todos tenham gostado. E a minha mensagem final é para você de incentivo. Seja você o sal da terra, a luz do mundo, seja você uma pessoa proativa, uma pessoa que entende o seu papel dentro dessa nossa família cristã, como guerreiro. E como disse o Billy Graham, que a nossa guerra ela não é contra a carne, não é contra sangue, mas aqui ele disse o seguinte: o comunismo é uma religião inspirada e dirigida e motivada pelo próprio diabo. Quem apoia, declara guerra ao Deus Todo-Poderoso. A gente está vivendo agora uma eleição de valores, de costumes, e que isso vai pautar os nossos próximos anos. Eu tenho 3 filhos, estou pensando neles. Então pense, você que tem filho, você que quer ter filho, você que pensa na sua família e principalmente entenda que você faz parte de um corpo, que é o corpo de Cristo, e que nós temos que estar unidos contra tudo isso que vem contra nós. Amanhã exerça a sua cidadania e lute por uma coisa que seja maior do que o seu próprio interesse momentâneo, a sua satisfação de agora. Pense realmente no futuro do Brasil, no futuro da igreja, na nossa liberdade e em tudo que nós estamos defendendo há tanto tempo, para que a gente não perca e depois chore leite derramado. Eu quero finalizar minha participação também dizendo aos meus ouvintes, a todos que estão presentes aqui na nossa bancada do podcast, que a Igreja Quadrangular é uma igreja atuante, uma igreja forte e é uma igreja unida. E sabemos da nossa responsabilidade, cremos no que Jesus disse, que uma cidade dividida não subsistirá, um povo que luta contra si mesmo não prevalecerá. E tenho certeza que, como sempre, quando amanhã chegar o domingo à noite, esse Estado vai saber que existe uma igreja unida, uma igreja que luta juntos e temos objetivos em comuns e temos certeza que a vitória será enorme para o Brasil e para todos nós. Estou aqui com o resultado da enquete, perguntando se a igreja deve ou não. Põe aí o BG, que eu gosto de BG. Coloca aí. A enquete a respeito da pergunta da nossa promoção, se a igreja deve ou não deve participar desse momento que o Brasil está vivendo, ou se ela deve ficar calada. E eu estou feliz com o resultado de 83 ouvintes, apenas, deixa eu ver, 1, 2, 3 acham que a igreja não deve se envolver nesse momento, ficar só cuidando da pregação, da oração, do jejum, que é algo importante para nós, mas graças a Deus que a maioria está em 96% entende que a igreja não pode ficar calada, não pode ser um Gideão que achou que não ia ter problema ele se omitir e teve sérios problemas na sua família. Então, parabéns a todos. Vamos sortear agora, o ingresso. Juninho Brasil, você que é o melhor locutor do Pará, esse é o que melhor escolhe repertório nas rádios do Pará, é o Juninho Brasil. De vez em quando ele manda para mim assim: pastor, pega essa aí, põe na sua igreja para cantar, e ele só manda Champions League. Top, Série C, Série B, é só música top, porque ele tem um excelente gosto. Juninho, de 1 a 83, quem vai ganhar o ingresso para o grande show do Novo Som e do Voz da Verdade? 22 é a Clara de Nazaré,
do Canudos. Pode comemorar, Clara, número 22. Você acabou de ganhar o ingresso para participar do grande evento lá na Catedral da Família. Para quem está perguntando, você pode adquirir o seu ingresso pelo nosso aplicativo Catedral IEQ ou na livraria CPAD e na Bênção Livros. Compre o seu ingresso e participe dessa grande conferência com o Novo Som e o Voz da Verdade. Meu agradecimento à nossa diretora Honória pela oportunidade, ao Juninho, a todos vocês que fazem parte dessa família maravilhosa da Liberdade FM. Foi um prazer retornar aqui a esta emissora, que sou recebido com muito amor, com muito carinho sempre, e tenho certeza que esse momento foi bênção para todos nós. Um abraço ao Diego, ao pastor Mário, ao pastor Rodivaldo, e que Deus abençoe a nossa nação. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, tua palavra nos ensina que feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E o país está vivendo, ó Deus, um momento muito importante. Amanhã, a nossa nação sairá de suas casas. Irão até as urnas votar e escolher que tipo de país nós desejamos e queremos para o nosso querido Brasil. Pai, ilumina o nosso povo. Traz luz a essa nação. Que as trevas sejam repreendidas em nome de Jesus. Respeitamos, ó Deus, a posição de cada brasileiro, mas nós acreditamos que a luz vencerá as trevas. Nós profetizamos a vitória, profetizamos a bênção sobre a nossa nação, e nós seremos, sim, uma nação cada vez mais próspera para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Um beijo no coração e até a próxima, se Deus quiser.